E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Mais uma quarta-feira juntos aqui no nosso Tela 2 do portal de notícias sbtinterior.com, nas demais plataformas digitais do SBT Interior e, claro, também depois da retransmissão das nossas madrugadas da nossa TV SBT Interior para 202 cidades da nossa região. É sempre um prazer muito grande contar com o carinho da sua audiência e a preferência por ficar com a gente. Já estou acionando aqui a nossa plateia virtual para que você participe ao longo de todo o nosso programa, mandando a sua pergunta. Meu entrevistado de hoje é o vereador de Araçatuba, Gilberto Mantovani, o Batata. Tudo bem, Batata? Boa tarde. Tudo bem, Casagrande? Tudo bem aos nossos telespectadores, nossos internautas? O meu boa tarde. Legal. O Batata vai conversar com a gente ao longo de todo o programa, falando um pouco sobre a atuação enquanto vereador. Vamos falar um pouquinho sobre vida pessoal também e sobre política estadual e também nacional. Batata, me fala uma coisa, você é de Rubiácea, nasceu por lá, mas se mudou para cá enquanto criança. Já é um cidadão araçatubense, né? Sim, eu nasci em Rubiácea, né? É uma cidadezinha aqui perto de Guararapes, e aí vim para Araçatuba com 6 anos com a minha família. Minha mãe foi mãe de 13 filhos, né? E hoje ainda temos 7 vivos, né? E vim para Araçatuba com 6 anos, e aí comecei a trabalhar muito cedo também com a questão do comércio, né? Eu trabalhava numa cerealista, e foi daí também que apareceu esse apelido de Batata, que ficou até hoje, né, Casa Grande? Então, desde os 6 anos de idade, eu estou aqui, faz um tempinho já. Já correu um pouco de tempo já aí? Já faz um tempinho. E como começou a sua vida na política? Como que foi o seu primeiro contato, sair enquanto candidato? Olha, o meu primeiro contato, veja como é que é a política. Tem pessoas que se candidatam pela primeira vez, nunca mais quer saber de política. Mas parece aquela coisa, que se bater na veia, e se você gostar, você dificilmente sai da política. E eu estava no meu comércio, eu tinha um comércio varejão, eu estava ouvindo um rádio, né, até um locutor aqui de Araçatuba, e ele falou, olha, as pessoas que queiram se candidatar, que queiram trabalhar, que queiram colocar suas ideias, né, me lembro até hoje, foi em 91, né, disputei a eleição de 92, foi a primeira vez que eu me filiei a um partido, foi o PMDB na época, fui candidato pela primeira vez a vereador, tive 215 votos, se elegeu aquele tempo com 400, né? Dali para cá, disputei 10 eleições, né? Ganhei 3, perdi 7 e continuo atuando hoje como vereador. E faz parte do jogo político, né? Saber perder também o resultado, né? Com certeza, cada eleição que você disputa, cada equipe que você monta, você aprende muito, né? A vida nossa é um aprendizado, né? A política é a mesma coisa, sempre você buscando, né, a linha correta, né, a linha da ética, da moralidade. Foi essa a minha atuação nesses meus 20 e poucos anos aí. Você começou, já teve uma eleição pelo PRONA, recentemente, depois com a fusão que o PRONA fez com o PL e o PR, né, é o seu partido de hoje. Qual que é a leitura que você faz da atuação do PR enquanto um partido político hoje? O PR hoje, né, ele atua, né, eu estive também no PRONA, o meu segundo partido, a primeira vez foi no PMDB, fiquei pouco tempo, depois fui para o PRONA, e eu estou no PRONA e o PR desde de 94. Né, disputei até a prefeitura aqui de São Paulo, também em 96, depois deputado estadual, depois em 2000 foi a minha primeira eleição, né, eu disputei, fiquei 2001 até 2004, exerci o meu primeiro mandato como vereador, depois disputei outras 2, né, fiquei fora 8 anos e voltei agora, estou no meu 3º mandato. O PR ele atua sempre, né, dando sustentação aos governos, tanto federal, mas nível federal sempre participou dando essa sustentação ao governo federal. E São Paulo, às vezes, não é o mesmo. Eu não entendo, às vezes você apoia um candidato a nível federal e outro ao candidato ao governo do estado, porque a política ela é regional. Né? Você não consegue fazer com que todos os estados fechem com o candidato majoritário presidente. Cada estado tem o seu diretório estadual e no município é a mesma coisa. Né? E a gente vê o PR sempre assim, tentando buscar parcerias para poder ajudar o executivo. O PR é sempre apontado, vereador, por ser um partido
ou de aluguel, aquele partido que é usado como trampolim por outros partidos maiores, ou ainda no partido nanico que se dá bem com quase todo mundo. Quando o assunto aqui é o nível municipal, como que é a relação do PR com a gestão do prefeito Dilador Borges? Você acha que é uma relação amistosa, é positiva? Sim, por exemplo, o PR não apoiou, por exemplo, o Dilador. A gente caminhou com o Luiz Fernando. Teve aquela questão de fatalidade, não conseguimos a eleição. Só que depois que acaba a eleição, você tem que pensar no bem maior, que é a cidade, né? E a gente conversamos com a questão da administração para que a gente pudesse dar essa sustentação, um momento difícil, né, que atravessava aí a cidade. Não adianta ser só vereador também de bater, de tacar pedra, tem que entender a situação do executivo. Mas tem que cobrar também, não Cobra sempre, assim, não falar só amém. Né? A gente discute, por exemplo, eu sou vereador, hoje governista, não nego para ninguém, na minha campanha também eu era governador, governista, eu fui até líder do prefeito passado, a gente debatia muito as questões a nível municipal. E hoje a gente também debate, por exemplo, discute o projeto, tenta, por exemplo, auxiliar o executivo até ir na Brasília, tentar colaborar de uma maneira ou outra. Eu fui um vereador desses meus 2 mandatos agora, que eu consegui, né, quase mais de 2 milhões de reais buscando para a saúde. Junto ao PR, uma vez só a gente conseguiu trazer 1 milhão para o custeio da saúde, no mandato retrasado, que foi através da minha atitude junto ao partido para poder, Casa Grande, para poder colaborar com o executivo, porque a receita é um cobertor curto, então se você consegue fazer com que o seu partido, né, os deputados que tiveram voto aqui, mande recursos para a cidade, ajuda muito o executivo. A nossa atuação como vereador hoje, né, eu sou um vereador governista, mas sempre assim, discutindo muito antes de votar o projeto. Você não acha que a cidade perde quando você tem partidos como o PR que estão sempre com quem está no governo? Essa falta de oposição, de certa forma, não acaba atrapalhando, fazendo com que o governo executivo corra muito solto? Não tem que dar uma puxadinha de vez em quando, falando, pera lá, vamos trabalhar melhor? Sim, a gente dá essa puxadinha, né? Por exemplo, eu tenho leis aí, por exemplo, eu aprovei agora a lei, por exemplo, de fiscalização maior, de uma ampla fiscalização da Câmara, para poder chamar as empresas terceirizadas do município a prestar contas também para o Poder Legislativo. Foi aprovada agora, segunda-feira, né, que ela faz com que a gente, os vereadores, o Poder Executivo, possa chamar uma ONG que está administrando dinheiro público, não prestar só conta do Executivo. Houve uma notícia na imprensa, nós podemos chamar o que aconteceu. A gente sabe que os contratos você vai verificar ao longo do término, mas agora o Poder Executivo pode chamar, por exemplo, a empresa que presta serviços de água no município, está terceirizada. Antigamente não podia. Quer dizer, eu como vereador de oposição, de situação, né, essa questão, por exemplo, seria um vereador de oposição. Que deveria fazer. Que deveria fazer, mas a gente faz porque nós temos toda a liberdade de não concordar também com as atitudes da administração. A gente que acompanha muita política regional, principalmente das 3 principais cidades da região, aqui da nossa macro-região, Araçatuba, Prudente e Rio Preto, agora é uma crítica pessoal minha à gestão, ao trabalho dos vereadores de Araçatuba. A gente observa uma passividade muito grande sua e dos seus colegas que estão aí na Câmara dos Vereadores. Por quê? A impressão que se dá é que realmente estão ali tudo bem alinhadinho com o prefeito, não tem ninguém questionando de maneira mais firme, realmente buscando o outro lado da história, e a gente não vê isso em outras câmaras aqui da nossa região. O que você acha que falta para os vereadores de Araçatuba? É realmente uma firmeza um pouco maior na opinião? É tentar parar de querer fazer ali o meio de campo com quem está na situação? Enfim, o que você acha que falta para melhorar essa atuação de vocês? Não, eu respeito a sua opinião, isso faz parte. Por exemplo, teve projeto que a gente teve que discutir muito, por exemplo, a questão do IPTU. Você entendeu? O prefeito, por exemplo, o executivo veio com uma intenção, por exemplo, que queria 45% de aumento, né, de IPTU, por causa da arrecadação baixa, reduziu-os para 20% e depois passou para 4,5%, né, 9% em 2 etapas. Quer dizer, ele não faz o que quer, a gente discute muito, eu voto de acordo com a minha consciência e a gente debate os projetos, porque também você só
se dizer assim, fazer só o combate e também não vendo o lado do executivo, que também passa por algumas dificuldades, fica complicado. Você também não pode, por exemplo, ter uma Câmara que engessa totalmente. Na legislatura passada, né, a Câmara Municipal de Araçatuba teve projetos que engessou. Uma LDO, por exemplo, ficou 1 ano, até quase 6 meses e não conseguia passar uma LDO. Ficaram empurrando com a barriga para tentar arrastar, né? Para poder tentar aprovar. Então isso aí prejudica muito o município. Há um consenso, por exemplo, de se fazer a fiscalização, a gente é cobrado muito, né? A população hoje cobra do vereador na internet, no gabinete, e tem que cobrar mesmo, e a gente faz o quê, Casa Grande? A gente cobra posturas éticas do executivo, cobra posturas de honestidade e transparência. Hoje por exemplo, eu sou autor de uma lei, por exemplo, que faz com que a licitações seja transmitida ao vivo, na mesma hora que todo o telespectador, eleitor, a pessoa da internet lá está acompanhando a licitação ao vivo, né? E na Câmara, agora o presidente colocou, né, já em prática essa ação. A gente tem um quadro aqui no nosso programa que a gente separa algumas manchetes de jornais, portais de notícias, enfim, imprensa escrita aqui da nossa região que destacaram assuntos ligados ao nome do nosso convidado. Vamos soltar a primeira, por favor, Paulinho, para a gente poder observar. Olha só, o projeto quer proibir fumo em veículos particulares, né? É um assunto que está aí do mês de maio, assunto mais quente que envolve o seu nome. Fala um pouco sobre isso e depois eu tenho uma pergunta sobre isso. Esse projeto visa proibir quando tem crianças dentro do carro e quando também tem gestantes. O condutor do carro, ele sabe, por exemplo, que ele tem que estar com a mão no volante, né? Já é pelo Código de Trânsito, só que o Código não diz dessa proibição de se fumar dentro do carro. Às vezes ele está distraído e vai fumar. Só que quando você fuma num ambiente fechado, como é um carro, e que tem criança e que tem gestante, não é mais uma questão particular. Já é uma questão de saúde pública, porque uma criança inalando essa fumaça, né, que eu levei fazer esse projeto, que eu vi, né, acompanhei, estava passando uma van, né, cheio de crianças, e o motorista estava fumando dentro dessa van escolar, né, com crianças. Eu falei, não, é um absurdo, né, porque falta uma conscientização, falta uma responsabilidade do fumante nessa parte. Aí as pessoas me perguntam, mas é um carro particular? Sim. Quer fumar dentro do seu carro, quando você estiver sozinho, quando você não estiver com uma criança e quando você não estiver com uma gestante, não tem problema nenhum. Aliás, ele está cometendo uma infração de trânsito. Se ele está fumando, como é que ele está dirigindo? Mas cabe ao município legislar em cima disso? Sim, é uma matéria, né, que cabe ao município legislar. A gente está plantando uma semente, a gente já mandou esse anteprojeto para a liderança do partido, né, que está aqui, para poder fazer com que isso vire a nível federal, que possa realmente fazer essa proibição. Eu estou sendo bastante xingado na rede, mas não por pessoas, né, que não fumam, por pessoas que fumam, que querem a liberdade deles de fumar. Só que aí o que acontece? Quando você tem a sua liberdade, que você fere uma saúde pública, por exemplo, de uma gestante de uma criança, o município tem que intervir. Porque quem vai tratar aquela criança é o postinho de saúde, onde você paga o seu imposto, né? É o dinheiro público que vai tratar aquela criança. A mulher vai ter o parto, ela vai na Santa Casa, ou mesmo no particular, vai usar dinheiro público. Né? Então, essa foi a minha visão, né? Porque você envolve dinheiro público, porque você vai ter que tratar a saúde de quem fumou e cometeu isso. Então, todos vão pagar por um ato de um fumante que não teve a sua responsabilidade. Como funcionaria a fiscalização e a punição disso? A fiscalização é o seguinte, a gente já tem os agentes de trânsito, né? Como faz do cinto de segurança, como faz da questão, por exemplo, do celular, automaticamente, esse mesmo agente de trânsito, isso quem vai, como é que se diz assim, fazer o projeto funcionar é o executivo. A gente faz a lei e ele vai determinar como que funciona, quantos agentes, quanta fiscalização vai ser empenhado nisso, porque nós não temos essa competência para a questão dos gastos, mas nós temos a competência de se fazer uma matéria concorrente, né, do executivo para poder, agora as adaptações, né, as sanções, o que ele vai usar
para se cumprir a lei, isso é parte do executivo. Esse é um outro ponto que a gente tem que tocar bastante pelo seguinte, a gente vê muitos vereadores fazendo algumas leis, algumas mirabolantes, outras realmente de bastante utilidade, mas nunca se pensa na aplicabilidade dela. A gente vê muita lei que cai no esquecimento, por quê? Porque depois não consegue colocar em prática, não tem quem fiscalize, não tem como punir, enfim, eles não conseguem criar ali todo o amarrado para que ela realmente valha a pena. A partir do momento que os vereadores estão alinhados com o prefeito, não seria melhor, antes de colocar essa lei na votação, já pensar como funcionaria no depois, para não ficar só realmente ali uma plaquinha levantando, aprovei a lei X ou a lei Y e ela não sai do papel depois? Sim, com certeza. Esse projeto, por exemplo, a questão de você ser um vereador governista, eu já vi com o prefeito, com o Poder Executivo, a aplicabilidade dela, que seria com os agentes de trânsito. Né? Agora, o que a gente vai cobrar depois que a lei for aprovada, sancionada pelo prefeito, é que ele faça cumprir a lei, colocando mais fiscalização, né, dando com que a lei não fique só no papel. Eu sou um vereador, Casagrande, que eu procuro não fazer lei de papel. A última lei que eu fiz aqui, por exemplo, é que os bancos, por exemplo, para os deficientes físicos, emitisse som sonoro para as pessoas com deficiência visual. Já está funcionando, você entendeu? E a prefeitura também vai colocar em prática isso aí, nos postinhos de saúde. Não é só você fazer com que a iniciativa privada faça e cumpra uma lei, se o poder público não cumpre. Então, eu sempre fiz leis assim, por exemplo, a lei da cadeira de roda no banco, você entendeu? Onde tem aglomeração de gente, lugares reservados dentro da empresa, por exemplo. Não precisava nem de lei. Né? Nós temos aqui o setor terceirizado da água, onde não tinha lá assentos para deficientes. Precisamos fazer uma lei para isso, para que a empresa possa ter o bom senso, outra empresa de telefonia, mesma coisa. A gente faz a lei. Agora, a gente também não fica só na fazer a lei, a gente pede aplicabilidade, a gente pede ações do Poder Municipal para poder cumprir essa lei. Tá certo. Próxima manchete, por favor, Paulinho. A gente observa, a Batata quer transmissão ao vivo de licitações pela internet, que foi que você comentou agora há pouco. A minha pergunta em relação a isso na prática é muito bonito, consegue transmitir. Mas de que forma você acha, enquanto representante do poder público, é possível o poder público evitar o quê? Talvez ali na hora do teatrinho realmente apareçam as propostas, esteja tudo dentro dos conformes, mas como tentar evitar ou sanar aqueles acordos de bastidores que muitas empresas fazem, seja para esvaziar uma licitação ou seja para elevar o preço dela? Hoje, Casagrande, o Poder Executivo, acho que os três poderes sofrem muito com isso. Existe aí uma máfia, né, que às vezes o poder público ele não consegue saber, por exemplo, que essa empresa A, B, C e D é do mesmo proprietário. Que a pessoa coloca lá um laranja aqui, um fulano aqui, e às vezes essas três empresas está combinada, mas só que você, prefeito, ou você, presidente de uma Câmara, ou governador, você não consegue saber o que está acontecendo. Mas esses bastidores é a máfia, que às vezes você, como administrador público, não consegue reverter. Isso é caso de polícia. Mas você acha que resolve um projeto como esse? Não é só para inglês ver? Então, resolve pelo seguinte, você já está inibindo o fato do poder público. Né, da questão de ficar no anonimato, não ter ali uma transparência. Agora, os bastidores entre as empresas, essa lei não pega. Mas a questão de visibilidade da administração pública, sim, né, porque você está transmitindo ali, né, os autores que estão lá, que é os autores da administração pública. Agora, esses bastidores aí é caso de polícia, que eu tenho certeza que, quanto menos mais tarde, vai acabar com isso aí, porque o Ministério Público, a Polícia Federal está em cima disso aí. Falando de licitação, um assunto que o prefeito Gelder Borges se assentou nessa mesma cadeira, já comentou, a vice-prefeita Edna Flor a mesma coisa e outros vereadores também. Relação da licitação do transporte público, que está se arrastando, empurrando com a barriga, desde a época do Ciro Sério. Foi uma promessa de campanha do legislador resolver nos 6 primeiros meses, não conseguiu resolver. De que forma o Executivo e o Legislativo estão juntos nessa para tentar solucionar um problema que está prejudicando a ponta final, que é o usuário, é o passageiro que paga um serviço alto por uma qualidade péssima? Com certeza, nós deveríamos prestar um serviço de maior qualidade. A empresa, por exemplo, diz que não tem essa demanda toda para poder fazer.
ele abriu acho que 2, 3 vezes, não apareceu uma empresa interessada. Então, foi aí fazendo com que fosse novamente feito editamento. Agora, mandou para a Câmara segunda-feira uma questão, por exemplo, dos 60 aos 65 anos, que na lei federal a pessoa precisa, Casagrande, demonstrar que ela precisa usar aquele serviço de transporte público, se ela tem condições, né? Gratuito. Se ela tem condições, ela pode se locomover de carro ou de outras coisas. Então, mandou para lá para fazer com que realmente as pessoas de 60 a 65 anos demonstrem, né, através lá de um cadastro que ela necessita, porque senão você não consegue fazer com que a empresa também. Nós temos agora na cidade o Uber, né? Temos também os mototaxistas, tudo isso é concorrência. Em outros municípios, por exemplo, Rio Preto, outras cidades, já se utiliza, né, recurso público para poder dar um serviço de melhor qualidade. Eu sou até favorável a isso, desde que você consiga fazer um serviço de qualidade. Você fazer um pouco, né, de subsídios para poder ter uma qualidade melhor de transporte público. A Câmara tem que cobrar também, né? Cobramos, que realmente resolve o problema, né? Então, por exemplo, na outra legislatura não conseguiu nem se fazer as licitações. Hoje está conseguindo fazer as licitações. Infelizmente, o momento é ruim, né? Várias leis que foram colocadas aí sobre a questão dos ônibus, né? Foi feita uma lei bem severa dessa vez que tem que ter, como é que se fala? Wi-Fi nos ônibus, Wi-Fi, câmera, né? Por exemplo, eu sou autor de uma lei que tem que ter uma câmara de vigilância para ver como é que o usuário, por exemplo, está sendo tratado dentro do transporte público, mas você não consegue fazer com que a licitação saia do papel. E aí a gente tem que dar condições para o Poder Executivo, a empresa também sobreviver, porque a empresa não vai vir aqui para trocar figurinha, ela também tem que sobreviver, ela tem funcionário, e nós, Poder Público, nós temos que fazer o quê? Ouvir as reclamações e procurar fazer com que a empresa pare com essas reclamações. O que estranha muito, vereador, é que a gente observa outras cidades, às vezes de porte menor que Araçatuba, que conseguem levar adiante uma licitação e Araçatuba não consegue. A gente tem a CIS, por exemplo, que entrou no contrato emergencial, tinha uma licitação com problemas com a empresa, cancelou o contrato, chamou uma empresa para fazer um contrato emergencial e já está abrindo licitação. Uma cidade com um pouco mais de 100 mil habitantes. Como que Araçatuba, com quase 200 mil habitantes, não consegue levar algo adiante? Prudente, com 210 mil habitantes, fez um projeto de transporte público de qualidade com uma série de exigências e a empresa também já operou o sistema. Alguma coisa de errado acontece quando o assunto é o transporte aqui na cidade. Seja as empresas que fazem um conluio, ou seja o poder público e os vereadores que não cobram o poder público para tentar resolver a situação. A gente tem cobrado bastante do poder público, até, por exemplo, mandando algumas leis que a gente vê que vai dar uma flexibilizada para poder fazer essa licitação, para sair essa licitação, para poder fazer com que os nossos usuários tenham uma melhor qualidade de transporte público. Porque se você tem uma qualidade de transporte público, você vai de ônibus. Agora, se você não tem, você vai pegar seu carro, você não vai andar. Exatamente. Né? Igual nos países de primeiro mundo, o transporte público é um dos melhores. Né? As pessoas andam de trem bom, de ônibus bom. Aqui, infelizmente, não temos isso, mas nós estamos colaborando aí, né, para que ele possa fazer essa licitação e trazer empresas. Né? Temos uma empresa aí que está há 30 anos, então precisa ver o que está acontecendo, mas essa parte aí já envolve lá o executivo. A gente só tem como obrigação fiscalizar a lei que ele manda e os contratos que está sendo cumprido. Não interferimos nessa parte aí, o vereador, você entendeu? Vamos para a próxima manchete, Paulinho, agora para trazer mais um destaque. A gente vai voltando no tempo. Batata foi absolvido no processo por suposta compra de votos na eleição anterior. Esse tipo de notícia que, apesar de ter tido absolvição aí, acaba manchando a imagem de um político, de uma pessoa pública que depende do voto do eleitor? Com certeza. Isso aí foi, por exemplo, uma questão de um tesoureiro, por exemplo, que passou duas vezes com o carro fazendo um trabalho do partido. Infelizmente, né, às vezes você é surpreendido com pessoas que querem ganhar no tapetão e não houve nada, né, de compra de votos, simplesmente ele estava com santinhos dentro do carro, porque é sobra de campanha. Tanto é que da Polícia Federal, no Ministério Público e no juiz foi a mesma absolvição, não teve questionamento, né? O Ministério Público pediu
a minha condenação e o juiz absolveu. Não, foi unânime, porque foi coisas montadas. E isso abala muito, você entendeu? Porque eu fiz uma campanha brilhante, trabalhei muito, você entendeu? Com pastores, com entidades de classe, você entendeu? Fiz um trabalho muito bom como vereador na questão de buscar recursos para a saúde e tudo. E quando vem uma imagem dessa, que a imprensa, né, tem que divulgar, o papel da imprensa é divulgar mesmo, né? Só que o que acontece? Mancha um trabalho brilhante que você fez. Até hoje eu preciso explicar, né, um fato que um suplente de vereador queria o meu lugar e entrou com essa ação. E isso gerou muita complicação para a gente, por exemplo. Eu nunca tive um processo na minha vida como homem público, em 10 campanhas que eu disputei. Nunca. Sempre prestei conta certinho da campanha. Nessa, né, por causa dessas questões de coligação, infelizmente a gente teve que se defender de uma coisa que a gente não cometeu e a justiça provou isso. Tá certo. Como eu falei, tem um quadro aqui que a gente mostra fotos também. A gente pega algumas fotos do nosso convidado envolvido com outras personalidades, enfim. A primeira que a gente vai mostrar para você, vamos encher a tela aí, Paulinho, com a foto. Ex-prefeito Cido Sério, né? O senhor esteve aí ao lado dele também trabalhando enquanto vereador e ele enquanto prefeito. Rapidamente, qual que é a leitura do Cido Sério? O senhor acha que ele fez um bom governo, deixou a desejar? Eu acho que todo o prefeito que passa deixa o seu trabalho, o Cido Sério não foi diferente. Fui líder dele na Câmara, certo? Discutimos muitas questões, né? Por exemplo, as questões que a gente em Brasília também, que eu consegui, através dele, uma abertura, né? A gente conseguiu fazer com que a hidrovia tivesse uma marca histórica aqui do nível da água, através do prefeito Cido Sério. E a gente consegue dizer assim, todo prefeito deixa o seu trabalho. Agora, há questões, por exemplo, que envolve parte de administração, licitação. Onde ele errou? Não, eu acho que ele errou um pouco, às vezes, na sua coordenação de assessores, um pouco. Trouxe pessoas, no começo, trouxe algumas pessoas de fora, de São Paulo, eu não concordo com isso. Se eu fosse prefeito, a gente vai buscar pessoas da cidade, qualificada, que conhecem, né, que conhece a cidade, que conhece o trabalho, pessoas experientes. Então, ele pecou nessas partes, às vezes na assessoria. Tá certo. Vamos para a próxima foto, Paulinho. Vamos mostrar então aí o ex-empresário, né, e ex-candidato à prefeitura de Araçatuba, Luiz Fernando de Arruda Ramos. Com a morte dele, acho que ele era apontado aí como uma figura que poderia ser uma nova liderança para Araçatuba. Araçatuba carece de novas lideranças para o executivo. Com a morte dele, a gente pensa num outro nome? Você consegue enxergar um outro nome para próximas eleições? Olha, Luiz Fernando, eu tive pouco tempo de convivência, me apresentou um projeto ao partido, um projeto bacana para a cidade, a gente fizemos aí a coligação com ele. Dentro desse projeto eleitoral, ele, por exemplo, foi uma pessoa ética, né? E sim, a gente sente a falta, porque o cenário político hoje, a imagem do político, às vezes ele afasta essas pessoas boas, com ideias brilhantes, com empresários de visão. Eles afastam que eles não querem, às vezes, colocar o seu nome, né? Porque pode ficar arranhado. E eles se afastam. Então, a gente conhece dezenas de empresários bons, com visões que poderia transformar a nossa cidade, que ele não quer entrar na política por causa do cenário hoje. A imagem do político está, como é que se diz assim, arranhada. A gente sabe disso, né? Está desgastada, mais agora do que antes, né? Exatamente. Então, essas pessoas de bem, essas pessoas que têm essas visões, que têm um potencial, né, que possam fazer uma visão assim, por exemplo, elas se afastam. Então, elas ficam, né, vivendo a vida dela na sua empresa tal, e não se envolvem no meio público. Vereador, obrigado. Vi que passou nosso tempo super rápido, chegou ao fim do nosso programa. Até a próxima. Eu que agradeço. Tá certo. Para você que está em casa e ficou com a gente até agora, valeu demais pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que o nosso programa é transmitido ao vivo todas as quartas-feiras pelo Tela 2 e também pelo nosso Facebook e reprisado nas madrugadas do nosso SBT Interior. Valeu, gente. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.